vocês agora como resolver o teste de Alice de modo simples. É só abrir aqui, vocês podem ver o teste daqui. Vou resolver. Primeiramente, nós vamos começar. Queria só dar algumas dicas para vocês. Aqui, ó, tem a parte das dicas. Tá aqui, ó. E aqui é o teste para você resolver. Eu aconselho vocês pegar logo as dicas que estão óbvias, já tá dizendo na cara aqui. No caso, vamos ver aqui. E também é bom a gente ir logo pelas cores, encontrando logo as cores das casas aqui, ó. E também tem outra regrinha, que é a regra do chutômetro, galera. Porque aqui no teste tem algumas partes, se você for prestar atenção nas dicas que não dá. Então você tem que chutar até, vamos dizer assim, conseguir. Mas vamos seguir as dicas lógicas. Vamos só ver a primeira dica: o inglês vive na casa vermelha. No momento nós não sabemos onde é a casa vermelha e nem sabemos qual é o inglês. Então vamos pegar isso aqui agora não. Vamos pegar aqui, certo, cachorro, casa verde, pronto, uma dica interessante para o raciocínio. A dica 4. A casa verde fica ao lado esquerdo da casa branca. Então temos algumas possibilidades. Já que a casa verde fica ao lado esquerdo, então a casa verde ou pode ser essa, ou pode ser essa, ou pode ser essa, ou pode ser essa, mas não tem como ser essa, porque aqui, se for aqui a casa verde, não tem como ela ficar ao lado esquerdo, porque como vocês sabem, o lado esquerdo é esse. Então não tem como ela ficar aqui e a casa branca ficar aqui ao lado direito, não tem como. Então não é essa casa aqui, a verde. Mas vamos seguir para outra dica. Cadê o homem que vive na casa amarela? O homem que vive na casa do centro bebe leite. Pronto, uma dica óbvia aqui que já diz já. A dica 8. O homem que vive na casa do centro bebe leite. Então, qual é o centro? Essa casa. Então tem que ele bebe leite. Vamos aqui na bebida, seguir a linha e aqui. Então, ele bebe leite. Norueguês vive na primeira... Pronto, dica 9 também outra óbvia. Norueguês vive na primeira casa. Então, nacionalidade da primeira casa é norueguês. O homem que fuma Brames vive ao lado do que tem gatos. Não. O homem que fuma Brahmas bebe cerveja. O alemão fuma Prince. Norueguês vive ao lado da casa azul. O homem que fuma Brains é vizinho do que bebe água. Pronto, galera. Pelo visto aqui só tem essas duas dicas que são óbvias. Vamos pegar aqui, cadê? Norueguês vive ao lado da casa azul. Norueguês vive ao lado da casa azul. Então não sabemos. Pronto, outra dica óbvia. Já que nós sabemos onde fica o norueguês, e aqui na dica 14 tá indo, norueguês vive ao lado da casa azul. Então, se ele vive na primeira casa, ao lado da casa, ele vive ao lado da casa azul, então só a única opção que sobra é essa daqui, a segunda casa vai ser a casa azul, porque não tem como ser essa daqui, porque o norueguês não vive ao lado dessa, nem dessa e nem dessa, então só sobrou essa. Então, outra dica que já conseguimos decifrar. Agora vamos pegar outra. O homem que fuma Brahmas bebe cerveja não. O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma do Nilo. Não sabemos qual é o homem que fuma do Nilo ainda, então não vamos nessa. O homem que vive na casa amarela fuma do Nilo. O homem que vive na casa verde bebe chá. Não sabemos qual é a casa verde ainda. Mas podemos ter uma lógica de onde é a casa verde. Pronto. Tá aqui, ó. O homem que vive na casa... Não, cadê a dica lá que falava ao lado? Vamos lá na dica. Pronto, a dica 4. A casa verde fica ao lado esquerdo da casa branca. Então, só temos duas localizações para colocar a casa verde. Ou ela pode ser a terceira, que aqui na sua direita vai ficar branca, ou ela pode ser aqui, que aqui vai ficar branca. Vamos pela aquela regrinha lá que eu falei do chutômetro. Então vamos colocar aqui como sendo verde, mesmo sem nós saber. Então,
Se aqui é verde e tá dizendo que ela fica ao lado esquerdo da branca, então a branca vai ficar ao lado direito. Então a branca vai ser essa daqui. Então essa aqui é a branca. Aqui fica faltando só duas casas pra gente descobrir a cor, né? Como eu falei pra vocês, é melhor a gente descobrir logo a cor das casas, que fica mais fácil pra gente. Vamos só pegar outras dicas aqui. Suecos no cachorro com uma estimação. Cadê de novo que eu achar? O homem que vive na casa verde bebe café. Pronto, outra dica aqui, ó. O homem que vive na casa verde bebe café. Então a bebida desse aqui vai ser café. Quero só deixar claro para vocês que aqui não está bem definido se está certo ou não. Aqui, como vocês sabem, a casa verde eu coloquei aqui só por um momento de chutar mesmo. Se ao desenvolver do teste nós ver que está errado, nós vamos trocar isso. Mas vamos seguir com o teste agora ainda. O homem que fuma pau mal cria pássaros. O homem que vive na casa amarela fuma do milho. O homem que vive na casa do centro é de leite. O homem que fuma banho macho vive ao lado do que tem gatos. O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma domingo. O homem que fuma banho macho deve se ver, pronto, aqui não, como nós podemos ver, não tem mais nenhuma dica de cores de casa. Então vamos mais uma vez pela lei de chutômetro. Então vou colocar aqui como sendo amarela e aqui como sendo verde, ou vermelha no caso, né? Então pronto, aqui tem as 5 cores. Isso não quer dizer que todas estão certas, mas ao longo do desenvolver do teste aqui, nós vamos ver se realmente são essas cores mesmo. Então aqui, vamos pegar a primeira dica. Inglês vive na casa vermelha. Então se a casa vermelha é essa do centro, então ele, o inglês, vive aqui. Então vou colocar aqui inglês. Vamos pegar outra. O homem que vive na casa verde bebe café, já foi. O homem que fuma pau mal cria pássaros. O homem que vive na casa amarela fuma do mil. Então tá aqui a dica 7. Vamos pegar o homem. Então aqui ele fuma do mil. Essa aqui mesmo. O homem que fuma brains vive ao lado do que tem gatos. Não sabemos ainda. O homem que cria cavalos vive ao lado do que fuma do mil. Então, se na primeira casa ele fuma do Nil, se está dizendo que o que cria cavalos vive ao lado, só para constar, nós estamos na dica 11. Se está dizendo que vive ao lado do que fuma do Nil, então o que fica ao lado é a segunda casa, casa azul. Então o animal de estimação dele vai ser cavalo. O homem que fuma banho macho bebe cerveja, o alemão fuma Prince. O homem que fuma brains é vizinho do que bebe água. Esse brains, nós não sabemos ainda quem é que fuma brains. Só ver mais umas dicas aqui. O homem que fuma banho macho bebe cerveja, o alemão fuma Prince. O homem que fuma pau mal cria pássaros. Vamos pegar essa última dica aqui, dica 15. O homem que fuma brains é vizinho que bebe água. Como nós sabemos, não tem mais nenhuma dica que seja óbvia, então vamos chutar. Então aqui vou colocar o homem que fuma brains. Como aqui já tem o cigarro dele, então vou colocar aqui como fosse brains. Só chutar brains. Pronto. Se ele é vizinho do que bebe água, então tem uma coisa, só pode ser aqui, porque aqui ele já tá dando a bebida. Então o único que vai sobrar para ser ao lado do Grants é esse aqui. Então aqui a bebida dele vai ser água. Vamos para as outras dicas. O homem que fuma pau mal cria pássaros, nós não sabemos ainda. O homem que vive na casa amarela fuma do mil, nós já respondemos já. O homem que fuma Brands vive ao lado do que tem gatos. Ah, outra dica sobre o Brands. Aqui ele tá falando que vive ao lado que tem gatos. Então pode ser duas coisas. O que fuma Brands é da segunda casa. Então, para ficar ao lado, aqui como na dica 10, ele não tá falando qual é o lado específico, então fica a dúvida. Primeira casa ou terceira casa? Eu vou colocar na primeira casa.
pra ver no que é que vai dar. Então, cadê a dica 10? O homem que fuma brains vive ao lado que tem gatos. Então, o animal desse aqui vai ser gato. Vamos para outra dica. O homem que fuma brain master bebe cerveja. Nós não sabemos ainda. O homem que fuma brain master. O homem que fuma brain master bebe cerveja. Essa dica 12 aqui vai sobrar, no caso, duas casas. Vai ser a segunda casa e aqui a quinta casa. Por que não as outras casas? Porque aqui tá falando o homem que fuma brain master bebe cerveja. Aqui na primeira casa já temos a bebida. Aqui na terceira já temos a bebida. E aqui na quarta já temos a bebida. Então não tem como ser outra bebida. Caso nós esteja errado, nós voltaremos a fazer isso novamente. Então, o homem que fuma brain master bebe cerveja. Nós não sabemos quem é esse homem. Eu vou... mais uma vez, vou chutar. Vou colocar como se fosse na segunda casa. O homem que fuma brain master. Vou colocar aqui que ele fuma. Não, mas não tem como ser a segunda casa. Agora que eu prestei atenção, é que o homem que fuma brain master. Então aqui ele já fuma brains. Então não tem como ele fumar duas coisas ao mesmo tempo. Então aqui não tem como ser essa casa. Então o que vai sobrar só essa casa. Então ele fuma. No caso aqui ele... cadê o cigarro dele? Aqui ele fuma brain master e bebe cerveja. A bebida dele é cerveja. Pronto. Agora vamos para outra dica. O alemão fuma Prince, na dica 13. Como nós podemos ver aqui, o alemão fuma Prince. Aqui já temos o que ele fuma. Então não, o alemão não é esse aqui. A nacionalidade desse aqui não é alemão. Pode ser esse daqui. O alemão pode fumar Prince. Aqui não tem como ser o alemão porque já é inglês. Aqui pode ser alemão também. Não, aqui não pode ser alemão porque aqui já está dizendo que ele fuma. Então só vai sobrar aqui para ele ser alemão, porque aqui já tem a nacionalidade especificada na terceira casa, na segunda ou na primeira casa também já tem a nacionalidade especificada, não pode ser. Aqui já está dizendo o que é que ele fuma, então não tem como ele fumar outra coisa, não tem como ele fumar o Prince, no caso, né, da dica 13. E aqui, como eu falei, tem a nacionalidade especificada. Aqui já tem falando que fuma, então só vai sobrar aqui. Então a nacionalidade desse aqui vai ser alemão. E ele vai fumar Prince. Pronto. Vamos para outra dica. O sueco tem cachorros como animais de estimação. Aí essa dica 2 vai ficar... vai ter só uma opção, porque o sueco tem cachorros como animais de estimação. No caso, o que está faltando animais, essa daqui, mas só que ele já tem a nacionalidade. Esse aqui está faltando o animal, mas só que ele já tem a nacionalidade. Esse aqui ele já tem um animal. Esse aqui já tem um animal e já tem a nacionalidade. Então o que vai sobrar vai ser esse daqui. No caso vai ser sueco. O sueco tem cachorros como animais de estimação. Então aqui vai ser cachorros. Então, já como descobrimos 4 nacionalidades, então aqui sobrar vai ser a da segunda casa. No caso vai ser dinamarquês. Pronto. Aqui também, como já descobrimos 4 bebidas, a que sobrar vai ser a da casa azul. Então vamos colocar aqui água, café já foi, cerveja, então vai ser chá. Pronto. Agora tá faltando só a última. O homem que fuma pau mal cria pássaros. Vai o homem que fuma pau mal. Pronto, o homem que fuma pau mal cria pássaros. O único que tá faltando o cigarro o cigarro mesmo é a casa 3. Então ele vai ser o que fuma pau mal. Já que ele cria pássaros, então vamos colocar pássaros. Pronto, agora o que vai sobrar vai ser esse aqui. No caso, já foram vistos 4 animais, tá faltando só um. Então, esse que sobrou vai ser o daqui. No caso, peixes. Pronto, galerinha. Aqui tá dizendo a mensagem: parabéns, agora você faz parte do seleto grupo de 2% da população do mundo que consegue resolver o teste de Einstein. E obrigado, galerinha. Essa foi a videoaula ensinando como se resolve o teste de Einstein.